Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kelly, do canal Resenhas da Kelly. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências. Sim, as minhas experiências, porque eu utilizei esse produto por 2 vezes. Com um tônico capilar, que é o Bioplex Nasce Fios, da Soft Hair, tá? Bom, quem me acompanha já sabe, quem é novo, tá chegando por aqui agora, vou fazer um breve resuminho. Mas fato é que eu sofro de eflúvio telógeno. Isso quer dizer que eu tenho ciclos de queda mais acentuadas do que algumas pessoas. E isso pode acontecer normalmente por uma infecção um pouco mais relevante, algum medicamento que eu tomei, algum momento de maior estresse que eu tenha passado, algo que tenha me desencadeado febre, enfim, tá? Então eu tenho alguns ciclos de queda, ok? Da primeira vez que eu utilizei esse produto, há mais ou menos 1 ano atrás, eu utilizei ele por quase 3 meses, tá? Então, foram alguns frasquinhos aí, e eu estava na época dividindo com o meu esposo, então, por isso que foram muitos frasquinhos, né, nesse período. E eu não estava usando o minoxidil na época, não tinha usado nem alguns meses antes, não comecei a usar durante, então é bacana que dá pra gente saber realmente ali na época quais foram os resultados. Bom, eu comprei 3 frasquinhos dele, se eu não me engano, na Shopee. E aí eu paguei, assim, bem baratinho na época. Paguei em torno de R$12,50 cada frasquinho. E eu comprei 3 frasquinhos. E eu usei os 3 frasquinhos. Eu tive uma queda, que na época ela foi uma queda importante, mas não foi uma queda tão agressiva quanto a que eu estou, né, saindo de um ciclo agora. Mas eu enfrentei por vários meses uma queda muito mais agressiva agora. Mas era uma queda que já estava me incomodando. E aí eu resolvi usar. Bom, da primeira vez, gente, o que eu senti? Logo nos primeiros 30 dias de tratamento, houve sim uma diminuição significativa na queda, tá? E eu já percebi novos fiozinhos assim, mas muito pequenininhos, mas abrindo assim bem, eu via um número muito grande de fios novos e fios mais grossinhos nascendo. E aí eu utilizei esse produto por praticamente 3 meses. E confesso que eu parei de usar justamente por conta do preço, gente. Eu paguei uns R$12,50 da primeira vez. Aí eu comprei de novo na Shopee, nessa loja. Paguei, acho que já foi uns R$15. E aí ele acabou. E nesse vendedor não tinha mais. E aí eu fui ver numa loja física aqui da minha cidade. Dei uma boa batida de perna ali. E o mais barato que eu achei na época foi em torno de 20 e poucos reais, mais ou menos. E aí eu já achei ele um pouquinho caro, né? Então eu comprei um frasquinho e aí logo também a minha queda já estava bem equilibrada e eu acabei parando de usar, tá? Ele vem, gente, 60 ml, tá? Então esse aplicadorzinho eu acho super bacana. Ele ele tem um furinho, então você consegue colocar na raiz e isso é muito legal. Mas depois eu falo das características dele. Enfim, gente, aí minha queda estabilizou, meu cabelo passou um bom tempo sem cair. Só que de 4 meses mais ou menos pra cá, o meu cabelo, ele voltou a cair muito. E dessa vez, gente, ele caiu muito. Eu não quero entrar muito nesse mérito da queda, porque eu pretendo fazer um vídeo só pra falar sobre, tá? Mas pra vocês entenderem o que aconteceu. O meu cabelo, ele não estava caindo, ele estava ali bonitinho já há bastante tempo, alguns meses, né? E aí eu comecei a perceber uma queda. Por coincidência, eu havia começado um tratamento com minoxidil, mas era muito recente, tá? Fazia mais ou menos uns 7 a 10 dias. Era um minoxidil que eu já estava acostumada a usar, tá? Então, é o da Mantecorp, que vocês já sabem, aí tem o vídeo, se você não assistiu, procura lá no meu canal. Mas era era um minoxidil que eu já estava acostumada, que eu já tinha usado em anos anteriores. Então, em tese, nada, assim, nenhuma reação, a não ser a reação normal do minoxidil, que quando você começa a usar, depois de uns dias, você pode sim começar a ter uma queda, que na verdade significa ele acelerando o ciclo do cabelo. Então, ele desprende aqueles fios mais velhos, porque na verdade já ele vai começar um novo ciclo ali com fios novos. Então,
Quando meu cabelo começou a ter essa queda acentuada, eu falei, bom, calma, não vamos entrar em pânico, porque pode ser em virtude do minoxidil. Porém, eu falei, caramba, mas faz tão pouco tempo, normalmente essa queda começa a acontecer depois de uns 15, 20 dias. Fazia praticamente ali uma semana. Mas, ao mesmo tempo, eu havia trocado de medicamento para o meu diabetes, então eu sou diabética, o que também é um saco para o fluvitelógeno. Então, se essa glicemia ela tá um pouco mais bagunçada, pode sim desencadear queda de cabelo. Mas, enfim, eu comecei um novo tratamento para o diabetes, onde, além do tratamento, também eu estou indo para academia, estou treinando há quase já um ano aí. Então, juntou as duas coisas e houve uma perda de peso um pouquinho mais acentuada. Quando a gente perde peso, o corpo, ele identifica isso como uma ameaça, né? Ele fala, opa, tá faltando alguma coisa, tá faltando caloria, né? E ele começa a meio que liberar os fios, porque para que ele vai gastar micronutriente para manter fio na cabeça, se tem outras coisas que o corpo julga mais importante, tá? Então, eu não sei ao certo, gente, o que ocasionou essa queda de cabelo. Porque eu estou fazendo, eu sempre faço, né, acompanhamento com o médico. Então eu fiz alguns exames, não estava faltando vitamina, porque da primeira vez eu tive uma falta de vitamina B12, que demorou para identificar. Um dos remédios que eu tomava para o diabetes impedia a absorção de B12. E eu tive lá aquela queda do ano passado por conta da falta de vitamina B12. Essa não, as vitaminas estavam todas bonitinhas, parte hormonal toda bonitinha. Já faz muito tempo que eu parei o anticoncepcional, então não tem mais por que essa reação. Acho que tá fazendo aí quase 2 anos que eu parei o anticoncepcional, então não tinha relação nenhuma. E eu fiquei sem entender se foi realmente algum estresse, alguma infecção que eu tive. Foi um ano que eu tomei muito antibiótico para sinusite, né? Enfim. E aí eu entrei, então, estava, importante, usando o minoxidil. Continuei com o minoxidil. Mas passou um mês, 40 dias, 45 dias. E o meu cabelo, gente, ele caía assim. Cara, era assustador, porque pra tomar banho, conforme eu fazia assim no meu cabelo, vocês podem ver que tá cheio de fiozinho aqui assim, ó. Tá vendo? Conforme eu fazia assim, ó, no meu cabelo, saía, gente, tufo mesmo, assim, de puxar o cabelo e o cabelo sair certinho, organizadinho, assim, em tufos. E aí começou a bater um desespero. Eu falei, bom, para além do minoxidil, eu vou usar alguma coisa para tentar dar um help, tentar dar uma equilibrada, porque a situação tá tensa, né? E aí, como eu já tinha usado e eu gostei muito, eu percebi que na época muitos fiozinhos novos nasceram e fiozinhos grossinhos, né? E parou a minha queda. Eu voltei a usar esse bonitinho aqui. Paguei acho que R$22, se eu não me engano, em uma loja da Shopee. Comprei alguns frasquinhos e utilizei junto com o minoxidil, tá, gente? Porém, o que é importante dizer pra vocês, tá? Passou-se aí quase 4 meses usando esse daqui. E a queda, nada de parar. O cabelo continuava caindo e caindo muito, e caindo pra caramba, e eu desesperada. Porém, muito embora muitos fios estavam caindo, era uma quantidade realmente assim assustadora do ralo fica cheio, até aquela limpeza que a gente precisa fazer no ralo, tava fazendo com mais frequência porque era muito cabelo, enfim, uma coisa assustadora. Mas ao mesmo tempo, gente, o que aconteceu aí? E eu atribuo a esse produto e não ao minoxidil. Vou fugir da câmera só um pouquinho. Por que eu atribuo a esse produto e não ao minoxidil? Minoxidil eu já usei outras vezes, né? E o minoxidil, ele a longo prazo, ele vai recuperar aqueles fiozinhos que estão em menor com calibre diminuindo por conta de uma calvície que normalmente muitas mulheres têm já, né? Eu já tô com 40 anos, então ela começa a incomodar um pouco mais, né? Tá atrelada a fatores hormonais, mas não é um produto que vai fazer o cabelo nascer assim rápido, tá? E o que aconteceu, gente? Vocês podem ver aí no vídeo mesmo que eu tô cheia de frizz, com muitos cabelos. E olha aqui o tamanho já dessa mechinha. Tá vendo aqui, ó? Olha o tanto de cabelo. Isso aqui, gente, não é cabelo que quebrou, não, tá? Isso aqui é cabelo
que está nascendo. Tem outra mechinha assim, bem rebelde, que fica bem aqui na frente, ó. Tá vendo? Ele forma até um cachinho, olha que engraçado. Parece uma franja, né? Mas não é, tá vendo? É cabelo realmente que tá nascendo. E assim, gente, fato é que, apesar de eu estar com uma queda muito acentuada, dessa vez não me incomodou questão de falhas pelo couro cabeludo, tá? Então assim, ó, o cabelo caiu bastante e apesar disso, eu não senti aquelas entradas ficando grande como da última vez. Da última vez que ele caiu menos, inclusive, as minhas entradas ficaram assim muito mais evidentes, com os cabelinhos assim bem ralinhos, bem pequenininhos. Dessa vez não, ó. Isso aqui eu sempre tive desde criança, tá? É o modelinho, né, do meu cabelo. Então assim, eu atribuo novamente sim a esse produto essa questão de que apesar dele não ter dado conta de parar a queda, a gente não sabe o que estava fazendo esse cabelo cair. Eu falo estava porque eu tive nos últimos dias uma diminuição significativa. Eu não vou dizer que eu voltei à normalidade. Eu já tive períodos em que o cabelo ficou realmente aí caindo muito pouquinho, tipo 10 fiozinhos no banho, coisa bem pouquinha. E ainda tá caindo um pouco mais, mas já não tá mais aquela situação desesperadora. Mas o que me chamou a atenção é justamente essa questão do cabelo, dos fiozinhos novos começarem a crescer. E crescerem muito rápido, tá? Então assim, gente, hoje meu cabelo ele tá amassadinho, porque eu lavei ele muito cedo, agora já é de noite, eu já saí pra trabalhar, tá tempo chuvoso, então o cabelo dá aquela infladinha. Eu já deitei, já cheguei em casa, já dei uma descansada, já tirei um cochilo, então ele tá bem amassado, né? Mas o que aconteceu? Durante esses meses que eu usei o produto, eu senti que o meu cabelo, gente, ele cresceu muito, tá? Ele tá bem infladinho hoje por causa do tempo chuvoso, mas olha aqui onde que o cabelo tá. O cabelo ele já tá abaixo do seio e assim, eu cortei ele bem curto, tem mais ou menos 10 para 11 meses. Então, mesmo estando enfrentando um ciclo de queda, né, o cabelo crescia assustadoramente rápido. Eu cortei o cabelo várias vezes nesse período, né, de quase um ano, aí que eu cortei 10, 11 meses mais ou menos, e eu mesma cortei o cabelo, eu tenho o hábito de eu mesma cortar o cabelo, e eu mesma cortei o cabelo algumas vezes, inclusive eu cortei faz 2 meses, a penúltima vez, e a última vez eu cortei essa semana, tá? Por que que eu cortei, gente? Porque como ele caiu muito, assim, caiu muito mesmo, tá? Por mais que eu não tenha percebido falhas no couro cabeludo, e eu atribuo muito a questão do Bioplex, nas pontas, você sente sim, porque os fios que caem normalmente são aqueles maiores, aqueles mais longos, então as pontas ficam muito mirradas, né? E aí, pra fazer um rabinho de cavalo, assim, tipo, pra treinar um rabo de cavalo, fica aquela ponta muito sem volume, meio estranha ali, fica um cabelo até aqui e, sabe, o último palmo fica um cabelo estranho. Mas assim, gente, eu super aprovo esse produto. Eu percebo que das 2 vezes ele teve um bom resultado. Da primeira vez o cabelo parou de cair, dessa vez não. E assim, gente, eu acho que o que influencia muito é o motivo pelo qual o cabelo tá caindo, né? E eu não posso afirmar 100% que da primeira vez que o cabelo parou de cair foi o produto, né? Porque eu identifiquei a falta de B12 e aí eu comecei a reposição de B12 e obviamente o cabelo ia parar de cair. E aí junto a isso eu estava usando o tônico. Mas a questão do crescimento, e aí, gente, eu faço até uma brincadeira. Esse vídeo, gente, acho que já é a 4ª vez, eu preciso até fazer uma pausa aqui. Vocês curtam esse vídeo, compartilhem, se não é inscrito no canal, se inscreva, porque é a 4ª, 5ª vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei esse vídeo tem uma semana e o meu celular ficou o áudio desencontrado. O celular que eu usava pro canal, eu tive que emprestar ele, né, tive que doar ele pra uma pessoa da família que tava precisando. E aí eu fiquei com o meu velho de guerra. O meu velho de guerra não tá aguentando mais. Então eu tô gravando com o celular emprestado. E eu gravei esse vídeo várias vezes, deu vários erros, enfim.
mas ele vai sair aí, tá? E assim, gente, então, eu acho que é um produto que vale a pena. Eu parei de usar ele novamente. Por quê? Eu estou usando o minoxidil. E dessa vez eu estou usando o minoxidil da Manual, junto com meu esposo. Vou fazer um vídeo para falar sobre ele. E o minoxidil, ele tem um custo elevado, né? E a gente tá com alguns projetos pessoais aqui em casa, então demanda que a gente economize mais em algumas coisas. E por ele ter só 60 ml, eu acho que ele tá ficando um pouco caro. Para comprar em loja física, às vezes você acha por 26, né? E eu acho ele um pouquinho caro. Então eu parei, porque eu achei um outro tônico, que eu já vou falar, porque bem eu usando tônico ali há uns 12, 15 dias, meu cabelo novamente parou de cair, teve essa melhora. Então pode ser o tônico, já que dessa vez eu não identifiquei o que tá fazendo cair, então eu não tô repondo nada, tô me alimentando normalmente. E pode ser o outro tônico então, e aí eu vou fazer um vídeo pra falar sobre esse outro tônico. Mas até o momento eu estava usando esse, tá? E o que ele promete, gente? Ele tem letrinhas bem pequenininhas, então paciência aí que eu tô sem óculos. Ele promete 43% de nascimento de novos fios, eficácia dermatologicamente comprovada em 30 dias, preenchimento de falhas, força e vitalidade. Aqui ele fala que é nova fórmula. O sistema Bioplex, de tratamento capilar Nasce Fios Soft Hair, foi desenvolvido para um cuidado profundo com o couro cabeludo e bulbo capilar, possibilitando a prevenção eficaz da queda acentuada, regulando o processo do ciclo de vida do cabelo e acelerando o crescimento e o nascimento de novos fios, onde houver folículo ativo. O Bioplex Nasce Fios age diretamente na reversão dos principais tipos de perda de cabelo. Então, ele fala da perda frontal, as entradas, a perda na zona superior, a coroa, a perda geral e afinamento dos fios e cabelos ralos. Então, assim, gente, ele é um produto que diferente da maioria dos tônicos, que eles não se comprometem, entende? Se você lê ali com calma, eles não se comprometem com muita coisa. Eles falam, melhora a circulação, favorecendo a fixação da haste. E esse aqui não. Ele se compromete mesmo a entregar. E ele tem uma fórmula que faz sentido. Ele tem aqui... Aqui, nossa, gente, mas aqui é tão pequenininho. Mas ele tem extratos, ele tem a cafeína, ele tem a glicerina, né, que vai dar essa viscosidade para ele ficar um pouco mais ali no cabelo. Ele tem o pantenol, ele tem vários ativos aqui que realmente justificam essa questão. Ele tem a biotina, né? Enfim, ele tem algumas coisas que justificam realmente essa questão do cabelo crescer mais rápido. E assim, gente, por mais que a gente sempre fale, não existe produto capaz de fazer o cabelo crescer mais rápido. Crescimento capilar é genética. E assim, gente, de fato, eu sou formada em ciências biológicas, sou bióloga, né? Não atuo diretamente na área, mas sou formada em biologia. E, de fato, gente, isso é o que a literatura nos mostra de alguma forma, tá? Porém, existem aí estudos que já começam a confrontar um pouquinho isso, tá? E assim, e aí eu não posso falar pra você que seu cabelo vai crescer mais, né? Por você usar tal produto. Se vocês perceberem, tem pessoas que têm o cabelo que chega na cintura, quase ali no bumbum, e tem pessoa que o cabelo não passa aqui do meio do ombro. E isso sim tá muito relacionado com a sua genética mesmo, né? O ciclo, o tamanho do ciclo do seu cabelo. Então tem fio que ele vai nascer e ele vai crescer por 4 anos e vai cair. E tem gente que tem ciclos de 6 anos, de 7 anos. Então esse cabelo ele tem mais tempo para crescer. E eu acredito que algumas mudanças drásticas realmente você não vai conseguir com o produto. Se você tem um ciclo de 4 a 5 anos, você não vai fazer o seu cabelo ficar crescendo ali por 8 anos porque você está usando um tônico, né?
Mas a velocidade, sim, desse cabelo, desse fio, isso já tem indícios, sim, em alguns estudos que mostram pra gente que sim, o cabelo ele pode crescer um pouco mais rápido, né? É algo muito sensível, mas que num caso de queda como essa que eu tive, que foi uma queda muito agressiva, isso vai fazer, por exemplo, com que o fio que ia levar 2 meses para ter um tamanho mais ou menos assim, ele atinge esse tamanho ali em 40, 45 dias. E isso vai gerar uma diminuição do incômodo da gente ficar com a falha. Por exemplo, eu tenho cabelo muito ralo aqui nas laterais, tá? Não era uma característica minha, mas desde que eu comecei com essas quedas, né, devido ao eflúvio já, nossa, pelo menos uns 14 anos aí, quando eu faço rabo de cavalo, às vezes, quando eu tô com queda acentuada, é uma coisa que me incomoda essa região aqui, sabe? Fica aqueles risquinhos. Então, quando o cabelo cai, o meu cabelo costuma cair muito nessa região, a primeira coisa que me incomoda é que eu não consigo usar rabo de cavalo, né? E dessa vez, gente, isso por mais que o cabelo estava caindo muito, já com uns 3 meses, assim, de muita queda, mas eu usando tanto o minoxidil quanto o tônico da Bioplex, foi uma coisa que praticamente não me incomodou. Eu tenho a questão dos fiozinhos novos que estão nascendo aí por toda a cabeça, então eu faço rabo de cavalo e assim, o cabelo fica um caos, gente. O cabelo fica completamente cheio de fiozinho. Mas aí eu resolvo passando, né, um gelzinho, assim, pra dar aquela seguradinha e não fica, pelo menos, aquela questão da falha. Tá bom, gente? Então, assim, se você tem problema com queda, primeiro de tudo, vá fazer, se você tiver oportunidade, passe no médico, veja como tá a sua alimentação, como que tá as vitaminas, como que tá a questão hormonal, como que tá a tireoide, né, a sua relação com o estresse do dia a dia, o estresse da vida moderna, do seu trabalho, ou enfim, da sua própria rotina diária mesmo em casa. Veja tudo isso. Normalmente uma queda de cabelo nunca é só uma queda de cabelo, normalmente ela tá atrelado a alguma questão ali, pode ser uma calvície, por exemplo, uma calvície feminina. Então é importante que você, tendo a oportunidade, busque sim ajuda médica. Mas usar tônico, gente, é uma coisa que... Perdão. Usar o tônico é uma coisa que comprovadamente traz mais saúde para o seu couro cabeludo. Isso vai fazer um fio nascer mais saudável, com menos irregularidades, porque a gente já sabe que o processo inflamatório no couro cabeludo, o processo de desidratação, irritabilidade do couro cabeludo, ele pode proporcionar ali um crescimento de fio com algumas falhas. Então, assim, use os tônicos, e eu acho que esse aqui é um tônico que vale super a pena. Eu dei uma pausa nele porque eu encontrei um outro produto com muito comentário bom, e ele de uma marca que eu confio, e com um preço mais razoável, porque a embalagem é maior. Então eu estou usando ele no momento, e aí eu vou fazer um vídeo logo mais para falar sobre ele. Por hoje é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, porque eu tô com a metinha de chegar até o final do ano com 1000 inscritos, gente. Então, me ajuda aí, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!